Hoje eu tenho o prazer de receber o Paulo Siqueira. Paulo é empresário e advogado. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alfredo? O prazer mais uma vez é meu, né, de poder estar compartilhando alguma informação com vocês aí da Ambra. Que bom. E agora a gente vai contar um pouco da jornada que você recebeu, conquistou o título americano de mestre em Direito, e esse título foi declarado revalidado, reconhecido no Brasil, ou seja, agora ele tem validade ampla nos dois países e nos países que têm relacionamentos tanto com o Brasil e os Estados Unidos da América. Certo. Eu até não estava Hum. tão assim preocupado com isso, né, dessa revalidação, até porque, sim, de uma forma até de brincadeira, né, a gente estava conversando e tu disseste numa ocasião, olha, se alguém perguntar, mas o teu diploma não vale no Brasil. Tá bom, mas ele vale no resto do mundo todo. Só não vale no Brasil. Você fala, poxa, você imagina, você vai dar uma consultoria para uma empresa da Nova Zelândia, aí apresenta o Exato. meu e o teu brasileiro, você vai ver que eles vão pedir para o teu brasileiro fazer algum procedimento e o meu americano não. Enfim, mas a grande Exatamente. questão é o que é valer do diploma, né? Porque, beleza, o diploma, mas tem todo o processo do mestrado, do conhecimento, do diferencial, etc., né? Sei lá, eu tenho diploma canadense e diploma brasileiro. Sim. Eu faço, meu diploma canadense tem pleno valor, né? Obviamente, o conhecimento que eu adquiri lá no Canadá foi o mais Claro. relevante para o meu dia a dia profissional. Sim. Agora, o profissional que no Brasil é servidor público e ele terá o adicional de qualificações, beleza, não gera aquele benefício de imediato, ele vai ter que revalidar. Mas por que foi que você resolveu fazer esse pedido de revalidar no Brasil o teu título, Paulo? Pois é, embora eu não tenha assim um interesse premente em termos de docência ou de que alguma instituição esteja me exigindo, né? Uhum. Eu acho até que foi porque eu concluí o mestrado na Ambra em março do ano passado. Uhum. E aí, basicamente, um ano depois, né, eu fui, vamos dizer assim, instigado, né, a revalidar o diploma, Tá? porque a gente nunca se afasta de todo aí da universidade, né, que foi uma coisa tão prazerosa, o Bom. curso de mestrado de altíssimo nível, e a gente acaba conhecendo pessoas mesmo que de uma forma remota, né? Aham. E depois os grupos que foram criados, que vão trazendo informações, isso foi me animando. Entretanto, eu achava que fosse uma coisa muito complexa, né? E quando a Lídia entrou em contato comigo, me passou uma série de documentos, né? Bom, um dia que eu acordar assim de bom humor, né, para rever tudo isso aí e tal, juntar documentos. Na verdade, era uma certa restrição minha, sem nexo, boba, porque foi tudo muito fácil, foi muito tranquilo com relação a esse procedimento, muito rápido também, eu achei, né? Mas especialmente pelo apoio que a Ambra, através da Lídia, me deu, e observo que tem dado para outros também que se inscreveram. Então, foi uma, vamos dizer assim, uma complementação, né? Já que eu tenho esse diploma, vamos fazer ele valer no Brasil também, que a gente nunca sabe, né? Quando a gente passa por um curso universitário, um mestrado, o que a gente sente é que as portas vão se abrindo, as Aham. oportunidades vão se abrindo. E Uhum. não é que essa estrada assim se abra de uma forma metafísica, não é isso. É que a gente começa a ampliar o pensamento, começa a ampliar o ângulo de visão e entender que eventualmente isso possa fazer falta em algum episódio que vai ocorrer ali para frente. Né? Entendi. Então, achei importante, né, fazer essa consolidação, Uhum. de ter também a validação aqui no Brasil, e foi um processo muito tranquilo, muito fácil de ser feito, e repito, né, especialmente aí com o apoio da Ambra e da Lídia. Que bom. E, Paulo, são mais ou menos 16, 17, 18 documentos que precisam ser juntados, depende de algumas características. Como foi a jornada para organizar toda essa documentação? Foi muito simples, a Lídia me passou uma pauta, né,
do que precisava. Eu tinha muitas publicações, independente de não exercer essa condição aí de pesquisador, enfim, né? Uhum. Mas já por outras circunstâncias, a não ser por conta do mestrado, né? Tá. Mas por outras circunstâncias, por uma razão de natureza pessoal, já fui presidente de sindicatos, sou conselheiro de outras associações, dou consultas, enfim, em diversas áreas, né, diversos segmentos. Então, eu tinha muita coisa assim publicada, né, inclusive em jornais, artigos em jornais, são mais de 10. Eu não sei que requisito deveria ser cumprido nesse sentido se a pessoa não tivesse nada a compor Uhum. nessa pauta. Mas no Certo. meu caso, talvez tenha auxiliado, né, e por isso até é uma dica que eu dou, acho que a gente escrever artigos e não só para publicar em revistas especializadas, mas aqui em Porto Alegre os jornais aceitam artigos, né, para serem publicados e normalmente assim com questões interessantes, né, de análises setoriais e política, econômica, coisa assim, que eu fiz muitos desses, né, ao longo do tempo. Talvez tenha ajudado também, né, participação em congressos vários, né. Então, para mim, foi simples, foi tranquila essa parte, porque eu tinha praticamente tudo isso registrado. E combinamos ali numa determinado dia, no início da tarde, ela auxiliou a fazer essa postagem toda lá no site da Carolina Bori, né, que é a instituição, e Uhum. foi muito fácil, muito tranquilo. Né? E depois foi só acompanhando o andamento do processo pelo próprio site. Que bom. E, Paulo, qual foi a universidade brasileira que fez a análise do seu pedido? Foi a FUMEC, FUMEC, Universidade FUMEC em Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. E Isso. você fez o pedido mais ou menos quando? Esse pedido foi final de março, né? Nos últimos 10 dias de março, depois do dia 20, mais ou menos. Uhum. Né? E recebi a validação cerca de 60 dias depois, né? Final de maio. Né? E obtive o certificado mesmo no dia 9 ou 10 de junho, não me recordo bem. Bacana. E durante o teu processo, teve algum tipo de diligência para pedir documentação adicional, alguma questão do tipo? Teve uma entrevista de validação documental, que aí é feita ao vivo, assim como agora, né, onde a gente mostra os documentos originais, Tá? mas também uma coisa muito simplificada e rápida, uma breve certificação. No meu caso, foi apenas isso. Entendi. A FUMEC ela faz isso com todos os requerentes, uma característica da Universidade FUMEC. Que bacana. E então você fez o pedido no final de março, no final de maio saiu o resultado, no começo de junho, agora nós estamos falando ainda no mês de junho, você recebeu o certificado declarando Sim. equivalente, revalidado o teu título americano no Brasil Uhum. pela Universidade Uhum. FUMEC. E Sim. E essa jornada, você ficou ansioso durante o processo? Como foi esse tempo entre pedir e receber É, o resultado? eu tenho já 3 universidades, né, algumas pós-graduações, especializações e primeira vez o mestrado, né? Uhum, Então, assim, não era por falta de experiência participar de uma trilha como essa. uhum, Mas é aquilo que, da mesma forma como eu tenho 5 filhos também, né? E cada um que nascia era uma experiência nova, uma experiência diferente, uma emoção nova. Eu acho que dá para fazer essa analogia, essa metáfora, né? Porque parece que é mais um título e mais um diploma, e verdadeiramente é, porque aqui no Brasil a validação é como se equivalesse a uma extensão desse título aí, em termos de capacidade técnica, né? Poder sim. exercê-lo plenamente. Então, não chega a um grau de ansiedade, mas é importante saber assim que isso foi qualificado também aqui no Brasil. Que ótimo. E você, ao longo do mestrado, você foi orientado por um vizinho seu, o professor Luiz Paulo Germano, que também está aí. Pois é, isso foi uma grande surpresa, né, para o doutor Paulo, professor Paulo Germano, né, que aqui de Porto Alegre também, né, e inclusive demos continuidade, né, a essa amizade até,
estendendo. Outros professores meus também foram daqui, um deles foi candidato a vice-governador aqui pelo Partido Novo, Rafael, o Dresch, Rafael Dresch também. Né? Então, foi muito prazeroso também ao longo do curso encontrar com esses conterrâneos. isso, o Dresch é sócio do escritório deles, se não me engano, é Dresch, Coulon e Mazina, né? Eu conheço os três sócios, não sei se eles já mudaram, acho que tem um nome que eles colocaram só a sigla agora, né? Não, já tem um tempo. Mas eu tive em Porto Alegre algumas vezes com ele, a gente participei de algum churrasco na casa de outros professores Ambra, também com ele. A próxima vez que eu for em Porto Alegre, eu te aviso. Ah, claro, vai ser um prazer aqui. Quando foi que você entrou na Ambra mesmo, Paulo? Eu entrei na Ambra, eu fiz o curso de uma forma bem regular, então foram 3 anos, início de 21. Início de 21, boa. Realmente de 2021 para cá eu não tive mais em Porto Alegre. 2021 a gente estava ali na situação de pandemia, e acabou que dessa época para cá eu não fui. Mas quando eu for em Porto Alegre eu te aviso para a gente marcar. Vai ser um prazer. Comemorar a revalidação. Exatamente, comemorar toda a jornada do processo, Paulo, isso é ótimo. E Paulo, ao longo dessa tua jornada na Ambra, o que você considera que a Ambra tem de bom ou de melhor? Olha, eu tenho indicado, inclusive, para pessoas... Bom, primeiro, eu tenho indicado de qualquer maneira a busca de conhecimento para todo mundo que está na minha volta, né? Sim. E se esse caso, essa busca aí for em nível de mestrado, eu não tenho outra orientação a dar que não buscar a Ambra. E eu não estou falando isso assim por agora, porque, como a gente já falou, o nível técnico dos professores, né, me surpreendeu, o nível das aulas, do material todo também, né, é algo que instiga, até dá gosto de estudar. Né? Pior coisa é ter um orientador, um professor, enfim, que a gente não tem afinidade, ou não goste, ou não veja bem o método, mas posso garantir que, não me lembro se foram 8 ou 10 no meu currículo, e eu não tenho a dizer qualquer coisa de qualquer um em desfavor. Esse não foi muito bom, não foi muito legal. E falo isso assim com a maior sinceridade. Tanto que recomendo, né, a Ambra nesse sentido, muito por causa disso, né, pelo nível técnico de excelência dos professores e do currículo que foi apresentado. Que ótimo, Paulo. É muito importante para a gente que especialmente os nossos mestres, façam recomendação. Eu fico muito feliz sempre que o pessoal que conosco estudou e nos conhece, enfim, você passou 3 anos ao longo da sua vida em contato constante conosco, então é um investimento humano muito grande. O pessoal gosta de comentar muito do investimento financeiro, eu costumo dizer que o investimento humano é muito maior que você vai fazer ao se dedicar em um mestrado. E tive aulas muito estranhas da minha parte, porque em alguns momentos, por exemplo, eu assisti aula com fuso horário de 12 horas, de 7 horas, estando em outros lugares do planeta, né? Mas não deixava de assistir as aulas ao vivo quando tinha. Né? Você estava viajando a trabalho e às vezes acordava 4 horas da manhã para pegar o fuso horário. Que ótimo. Uma vantagem da flexibilidade do ensino via internet, você poderia continuar a sua rotina de trabalho e viagem. Mas para quem ainda tenha algum receio com relação ao ensino à distância, né, ao ensino remoto, esse receio, no caso da Ampra, é totalmente infundado, porque, claro, há cursos EAD de um determinado nível e outros que nem que eu tive a oportunidade de frequentar na Ampra, né? E não deixa nada a desejar, não há nenhum prejuízo com relação ao fato de não ser presencial, nenhum. Entendi. Que bom, Paulo. E, Paulo, eu agradeço, então, você por ter disponibilizado seu tempo para comentar conosco essa sua jornada de
revalidar no Brasil o título americano de mestre pela Ambra. Alguma questão que você gostaria de fazer um comentário final para para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, para aqueles que estão assistindo, né, fica aqui uma nova recomendação, né, para que não deixem, né, de finalizar aqueles que estão cursando os seus cursos, né, vale muito a pena. O conhecimento que a Ambra proporciona é profundamente esclarecedor, especialmente no tema que eu escolhi para a banca, embora, como o Alfredo estava dizendo, o meu orientador era um amigo, um conterrâneo aqui, mas isso só dificultou o meu trabalho, né? No sentido de que a avaliação, né, ela foi ainda mais assim ferrenha do que poderia ser, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E que não deixem de finalizar os seus cursos, né? Porque especialmente esse conhecimento que a Ambra oferece, ele é profundamente técnico, esclarecedor, abre portas, abre horizontes. E como eu ia dizendo, né, no tema que eu escolhi, falar sobre liberdade de expressão, foi um tema muito difícil porque eu nunca conseguia terminar o trabalho. Cada dia era uma novidade que até hoje, um ano e meio depois, ainda se processam circunstâncias, né, como votação agora pelo STF do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi um tema central do trabalho. Né? Infelizmente, a decisão que foi tomada não é a mesma que o trabalho se inclinava a apoiar, né? Mas eu garanto para vocês que concluir o curso na Ambra de mestrado e fazer a revalidação vai ser algo muito proveitoso e muito oportuno. Que bom, Paulo. Nesse aspecto de liberdade de expressão, lembrei que final do ano 2004 eu estava na Polônia com vários gestores de mestrados e doutorados na área de direito de vários países do mundo. Então tinha gente lá de Madagascar, um dos que estão, não sei se é Uzbequistão, algum desses, vários europeus, Inglaterra, Polônia, Itália, Portugal, eu aqui dos Estados Unidos, e a gente conversou bastante sobre esse mundo de liberdade de expressão. E engraçado que é um tema global. Então, o mundo inteiro tem discutido e tem muitas dúvidas, e a gente tem que discutir cada vez mais esse tema, com diferentes perspectivas, porque é um tema, eu diria que essencial, né? Eu sou, obviamente, mais favorável de um modelo mais próximo aqui dos Estados Unidos, que a gente tem uma liberdade de expressão que o Estado, o governo, Estado falando governo, ele não tutela o que a gente fala, né? O que a gente fala, o que a gente escreve. A gente pode falar e escrever absolutamente tudo. Aí o pessoal que está vendo fala, poxa, mas tem gente que teve problema, eu falei, perdeu o visto, calma aí. Uma coisa é o sujeito ser um cidadão americano, aí tem liberdade de expressão plena. Outra coisa é você ter um privilégio de um visto para os Estados Unidos. Então, as pessoas que têm privilégio de um visto, ela não pode... Situações diferentes. O americano, ele pode falar absolutamente tudo. Pode até defender coisas que são absurdas. O sujeito que tem um visto, ele não pode defender organizações terroristas, porque quando você pede um visto dos Estados Unidos, você marca lá, você defende, é associado a não sei o que de organizações terroristas, fala, não, se você disser sim, você não vai ter visto. Então tem um problema ali dessas coisas, né? Mas é um tema muito bom, né? Não, ainda tanto é assim que a gente não se desliga do tema, né? E há 2 dias já eu estou lendo o voto do ministro André Mendonça no julgamento do artigo 19, né? E ele fala muito no sistema americano e que essa nossa legislação se aproximava muito dessa condição americana, né? Muito análogo. E é um voto magistral, um voto acadêmico de excelência que eu poderia ter baseado o meu trabalho só no voto dele, mas infelizmente não foi o voto vencedor. Na época não existia o voto, né? Exatamente. Mas muito bom, eu acho que é um tema que ele é muito bom, certamente vai ser
para discussões sobre o trabalho Se fosse usar o mesmo tema hoje, 1 ano e meio depois, poderia fazer um trabalho bem diferente, sem copiar nada, e completamente genuíno, né, com uma outra ótica, uma outra temática, para ver de tão assim, dinâmico que esse tema tem sido aqui no Brasil. Não, é um tema que, a nível mundial, eu diria, esse tema dá para se trabalhar ele de várias frentes, e cada uma vai ter ali sua estrutura argumentativa. Muito bom, Paulo. Parabéns pela escolha do tema. As pessoas que estão... Obrigado. A dissertação do Paulo está disponível para você ler. Só acessar no site da Ambra Universe, você vai encontrar o texto na íntegra. E leia, faça suas críticas, faça suas divergências, porque é assim que o conhecimento é construído. Verdade de expressão é para quem não pensa igual a gente. Exatamente. Quem pensa igual a mim não precisa ter. Não precisa. Liberdade. Essa frase não é minha. Tem um autor aí que eu não lembro agora, mas... Verdade é aquela história. O sujeito que defende o que eu mais desprezo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ele defender a ideia lá que eu mais desprezo. Acho que esse é o ponto. Muito bom, Paulo. Ok. Feito, Paulo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para uma outra evento que possa ser chamado. Ainda estou para ir no evento lá nos Estados Unidos. Pô, por favor, vamos ver se você vem aqui na Ambra Conference no próximo ano. Sim, vai ser um prazer se você conseguir encaixar na sua agenda, tá? A gente deve ter também uma parte de um congresso acadêmico, então se você vier também, prepara um artigo sobre esse tema, manda para a gente também. Vai ser muito bom poder contar com a tua presença na Ambra Conference. A data vai sair em breve, acho que até setembro a gente divulga a data, deve ser algo ali em abril ou maio de 2026. Para mim é mais adequada essa data aí. E é uma época muito boa aqui em Orlando, o clima é bom, os preços são excelentes, então está tudo muito melhor. Junho e julho agora, por exemplo, é um calor enorme. Não sei se está no frio, mas enfim, nós estamos aqui num calor destruidor e tudo mais caro, passagem mais cara, mais engarrafamento, hotéis mais caros. Então, ali abril e maio é uma época muito, muito positiva, na minha opinião, tá bom? Bom, Fred, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para o que precisar aí, tá? Igualmente, um abraço. Tchau. Outro.